Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, vamos esticar as pernas um pouquinho. Não poderia ter sentado, mas para os irmãos esticar um pouquinho, vamos ler o livro dos Hebreus, no capítulo 10. Capítulo 10, do versículo 18. Vamos estar lendo uma palavra. Aleluia. Aleluia mesmo, Jeová. Ora, onde há remissão desses, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, a sua carne. Amém, irmãos? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho? Então, um versículo muito interessante. Vamos no 21 até o 23. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e em inteira certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. 23. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Amém, irmãos? Pode sentar-se. Só para esticar um pouquinho as pernas. Queridos irmãos, eu quero trazer hoje uma palavra que é naquela sequência que eu venho falando no milagre das trevas, o milagre. Qual o segundo milagre, os irmãos lembram? Eu esqueci. Alguém lembra? Quem estava aqui na outra quinta? O milagre das trevas, o milagre do outro negócio lá. Ninguém lembra? Terremoto. E agora o milagre do véu rasgado. Mas aí alguém que não ouviu pregar, né, pode falar assim, mas como que vai haver um milagre nas trevas? Aqui teve. Onde que vai haver um milagre no terremoto? Porque é só tristeza. Aqui teve. Agora nós vamos ver sobre o véu rasgado. Eu acho interessante que Deus está falando conosco, irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os irmãos que, de alguma forma ou de outra, ouviu o meu pedido e está aqui conosco nessa noite. Aleluia. Porque, irmãos, como eu falei domingo, a igreja do Senhor Jesus Cristo está passando, nunca mais vai ser a mesma como era antes. E então nós, irmãos, precisamos de nos despertar a nossa fé. Retenhamos firme a nossa confissão. O que é a nossa confissão? Confissão de fé. Aleluia. Porque fiel é o que prometeu. E lá naquele véu rasgado, irmãos, Deus prometeu algo muito importante para a igreja. E os irmãos que estão aqui nessa noite, você levará a sua vitória. Eu fico feliz por isso. Também, irmãos, eu quero trazer um ensinamento, não ainda dentro da palavra. Eu estou muito preocupado com as nossas orações. A igreja pentecostal, o Pentecoste, não a igreja, o Pentecoste, e aí todas as igrejas que nasceram dali para frente, ela foi criada ou nascida logo após quando Jesus ressuscitou, e lá em Atos 2 está a inauguração do Pentecoste, a igreja barulhenta. E eu quero trazer uma palavrinha de incentivo aos irmãos, porque quando nós tiramos o microfone aqui da oração, que nós oramos
sem microfone, nós vemos 3, 4 orando e os outros ouvindo. Não é isso, irmãos. Não é isso. Eu quero trazer um ensinamento para os irmãos que nós aprendemos na igreja do Pentecostes. Depois vocês lerem lá na sua casa o Atos capítulo 2. Leia lá que vocês vão entender o que é a oração. E eu fico preocupado, irmãos, que tem umas igrejas aí neopentecostais que elas estão ensinando diferente. Vocês ficam calados que eu vou orar por vocês. Não é isso, irmãos. Eles estão ensinando porque eles querem algo a mais. Eu não preciso citar nome, mas vocês calculam. E vocês fiquem em silêncio que eu vou estar orando. Não é isso, irmãos, que o crente tem que fazer. Lá no Pentecostes, todos estavam reunidos e estavam num barulho só, que veio do céu um som veemente, como um fogo. Irmão, quando nós nos reunimos para nós orar, igual nós já fizemos alguns momentos de oração aqui, é todos orando em um só propósito e não nós esperando pelo outro. Eu quero trazer esse incentivo, irmãos, porque que muitas pessoas que se titulam crente fracassam. Muitas pessoas que estão indo na igreja fracassam e vêm a desfalecer a fé. Porque tem alguns ingredientes que nós precisamos bater ali, compactar ali naquele bolo para ficar firme. A oração, irmãos, ela abre qualquer porta permitida por Deus para nos abençoar. Mas o inimigo também tem o poder para abrir uma porta para te atrapalhar. Então a oração, quando você começa a orar bastante, você começa a ter discernimento. Outra coisa que essa oração, irmãos, quando eu falo, muitos de nós estamos fracos na oração. Se eu perguntar aqui, quantos aqui hoje, mas não precisa me responder, quantos aqui hoje orou mais de meia hora? Faz uma análise contigo. Nós estamos no dia 17. Quantas pessoas aqui fez um jejum no mês de setembro? Cada um responde para si mesmo na sua consciência com Deus. O seu viver com Cristo está bem? Porque a nossa carne, irmão, nós estamos alimentando todo dia. É café de manhã, almoço, café da tarde, janta. Isso não falando em televisão, que tem um monte de alimento para carne. É propaganda de cerveja com mulheres peladas para alegrar os homens. Aí eu pergunto à igreja, aquelas mulheres que parecem lá fazendo propaganda de cerveja, elas tomam cerveja com aquele corpo? Tomam, não tomam, irmãos. Aí eles estão enganando os coitados dos homens. Então não se iluda, irmãos, o diabo é astuto. Aí também tem aqueles homens lá que andam lá, né? Peito de fora, não sei o que, só de sunga, sentado sem aonde lá. Estou precisando ensinar, irmãos, eu estou ensinando a palavra. E tem muitas irmãs, principalmente jovens, que chegam até a colocar a foto no quarto do não sei o que lá, Janequim, sei lá, uma coisa assim, né? É Janequim mesmo? Estou falando certo? Se é errado, não me perdoe. E outros atores mais, né? Então, irmãos, isso é alimento da carne. Que as irmãs veem aqueles camaradas, até mulher casada, irmão. Já vi umas conversas aí no hospital aí. Eu tinha uns conhecimentos no hospital aí, que tinha umas 5 ou 6 enfermeiras lá na hora do café, tudo casado. Na hora de enfermeira lá só saía coisa que não prestava. Tudo mulher casada, sabe? E quem estava lá acabou me trazendo isso. Então não é só solteira.
Mas aqui as irmãs aqui não, em nome de Jesus, é Aleluia. diferente. Mas eu estou trazendo isso, irmão, porque passa na mente. Passa na mente. E isso aí vai alimentando a nossa carne. Verdade. E aí nós perdemos o motivo para orar. Nós perdemos o motivo para jejuar. Santo desejo. Nós perdemos o motivo para ir na igreja. Ah, hoje eu estou cansado, eu não vou na igreja. Hoje não sei o que, não sei o que, não sei o que. É tanto motivo para nós não ir na igreja, irmãos. Nós estamos trocando a presença de Jesus por coisas banais. Mas vamos entrar na igreja, vamos entrar na mensagem. Então, principalmente, irmãos, vamos aprender a orar. Não espere pelo microfone. Às vezes eu tiro aqui, irmãos, e aí eu vejo um silêncio na igreja. Faça você a sua oração. Não espere por nós. Leia Atos 2 na sua casa. Aprendemos a orar. Então, irmãos, este texto está lá em Mateus 27:50 também, se os irmãos quiserem conferir. Quando o véu foi rasgado. Trazendo aqui a linha de raciocínio, que é o terceiro milagre, é o terceiro milagre da crucificação. Ambos esses milagres resultaram quando no brado de Jesus, ao entregar o seu espírito ao Pai: ó Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Agora nós olhando, irmãos, de onde ele saiu para vir a essa terra, porque ele veio aqui na terra. Ele veio aqui na terra por mim, por você, irmão. Ele não precisava estar aqui porque ele já era Deus e ele continua sendo Deus. Mas havia um obstáculo entre nós e Deus, havia um abismo que separava nós com Deus. Nós estávamos mortos no pecado. Aí Deus, mais uma vez, tendo compaixão da humanidade, tendo misericórdia da humanidade, olha lá e fala assim: eu preciso ainda de fazer mais uma coisa para resgatar aquele povo. Eu não posso deixar aquele povo perecer. Eu vou enviar o meu filho para resgatar alguns da perdição. Ele deixou o livre-arbítrio para mim escolher o que eu quero seguir. Só, irmãos, que muitas pessoas que a gente conversa diz que ele tem o livre-arbítrio para fazer o que ele quer. E eu vou te falar que nós temos pouca escolha. Se eu optar por servir a Deus, eu vou ser fiel a Ele, vou ter todas as alegrias que Ele vai me dar aqui na terra, e Ele vai me dar ainda uma mansão no lar. Mas no momento que eu decidi servir a Ele, acabou o meu livre-arbítrio, eu não tenho outra escolha. E no momento que eu decidi não servir a Senhor, eu vou servir ao inimigo, também não tem outra escolha, porque ele vai me fazer de escravo na mão dele. Quantos que já talvez distanciou aqui da igreja, ou quantos que lá no mundo sofria barbaridade conforme o gaúcho e dizia ele que tinha um livre-arbítrio? Quantos que ia para a balada e tinha às vezes que sair correndo do inimigo? Isso é livre-arbítrio? Não é. Quantos que vai não sei para onde e não está conseguindo voltar vivo mais? Livre-arbítrio, irmãos. Quantos que optam por entrar no caminho das drogas, dali não sai mais? Que livre-arbítrio é esse que eu ainda tenho coragem de falar que eu posso escolher o que eu quero?
Eu conheço um amigo que o pastor Marco conhece também. Tem 25 anos que ele viciou no cigarro e não consegue largar. Ele saiu da igreja. Ele saiu da igreja e falou assim: eu vou começar a fumar para esses crentes ver, para eles não me cumprimentarem de Pai do Senhor mais. Ele fez isso no começo. E nessa palhaçada, faz quase 30 anos, porque 12 anos já temos aqui. Já tinha uns 18, tem 30 anos mais ou menos, irmãos. Ele se desviou porque um irmão lá errou e ele não aceitou que o irmão errasse. Ele era o juiz. Aí eu vou sair da igreja. E começou a fumar. Eu não quero que ninguém me cumprimenta mais com o Pai do Senhor. Eu vou fumar. Tem 30 anos que ele não consegue largar mais. Que o inimigo apoderou-se dele. Que livre-arbítrio é esse? Ele teve um livre-arbítrio sim, para deixar Deus escolher o inimigo. Mas não consegue sair mais. Quantos que morrem de cirrose e de cachaça porque não conseguem largar? Que livre-arbítrio é esse? Eu não entendo esse livre-arbítrio, mas eu prefiro servir ao Senhor. Eu prefiro servir ao Senhor, porque onde eu e você estiver triste, Ele derrama da sua unção e nós saímos consolados. Aleluia. O terceiro milagre. Na semana passada nós falamos que o terremoto rasgou o véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Uma coisa que eu frisei lá: aconteceu um terremoto onde estremeceu a terra. Aí eu me pergunto, por que aquele terremoto não derrubou a cruz? Vocês vão saber por quê? Porque até o terremoto é a natureza tem que obedecer a Jesus Cristo. E muitas vezes eu, como ser humano, não quero obedecer ao Criador. Eu quero fazer, eu faço onde o nariz apontar, eu faço o que mandar o meu coração. Cuidado com o seu coração, que o coração é terra enganosa. A palavra de Deus diz. Mas por que aquela cruz não caiu com aquele terremoto? Só que aquele terremoto teve dois significados, teve duas direções. Porque onde dá um terremoto, você não sabe que arrebenta tudo. Cai prédio, mais alto que seja, vai caindo. Mas naquele terremoto, a cruz não caiu. Porque o meu Jesus, eu creio que o seu Jesus é o vencedor de tudo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para sempre. Ele criou o céu e a terra e tudo que nele há. Até os demônios Ele criou. E até os demônios têm que sujeitar ao meu Jesus. Aleluia. Adorado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aquele terremoto teve um outro milagre. Primeiro, ele foi lá no cemitério e abriu sepulturas. Quem não sabia, naquele terremoto, muitos crentes que tinham morrido fiel ao Senhor ressuscitou naquele terremoto. Outro milagre que aconteceu com aquele terremoto. Aquele terremoto vai lá no templo. Engraçado, o terremoto estava lá distante. O terremoto vem por baixo da terra, entra aqui dentro da igreja, digamos assim, e rasga esse véu aqui. Só que nesse terremoto, irmãos, poderia ter rasgado ali, poderia ter rasgado um pedacinho ali, poderia ter danificado um pedacinho aqui, mas não. Olha o milagre. Aquele terremoto foi rasgado de cima a baixo, separando duas partes. Para que separou aquelas duas partes?
para eu e você ter direito de entrar na presença de Deus. Lá no tabernáculo, quando foi feito o tabernáculo, nós já ensinamos aqui uma vez. Quantas peças tinha? Primeiro, qual é a peça do tabernáculo? Primeiro, já ensinamos aqui. Sabe o que é? Qual? Hein? Não, as peças. Como é que é, José? Não, primeiro de tudo é o átrio. O que é o átrio? Os irmãos sabem o que é o átrio? O átrio, irmãos, já é lugar santo. É lá no pátio da igreja. Quando nós entramos lá onde estão os carros ali parados, passou o barco, meu ali parado. Quando nós entramos lá, quem está ligado na fiação, conforme alguns falam, já começa a sentir a presença do Senhor. Já aconteceu com algum irmão aqui? Quem já sentiu? Lá fora, lá perto dos carros, vai chegando ali, já começa a sentir algo diferente. Olha, depois do átrio, aí tem um lugar santo. O lugar santo é onde os irmãos estão. E a terceira parte seria aqui onde nós estamos, que é o Santíssimo do Santo, ou que poderia estar atrás dessas cortinas. Aí nós reunimos aqui. Aí sim, irmãos, tinha a pia ali, nós lavávamos as mãos. Também tinha o holocausto para sacrificar os animais. E cada pecado de cada irmão tinha que ser sacrificado um animal para perdoar o pecado de cada um. Cada um tinha que levar o seu animal. Eu tinha que levar um. O irmão Eliseu pegava ali, o irmão Eliseu levava outro, o irmão José levava outro, a irmã Maria levava outro, a irmã, quem está lá atrás? A irmã Ângela levava outro. Digamos assim, só aqui, 6 animais. Imagina a matança que tinha para a remissão de pecados. Nós estamos em mais ou menos 33 de hoje. 33 animais tinham que ser sacrificados para perdoar nossos pecados. Mas aconteceu um grande milagre. Jesus foi crucificado, irmãos, para que nós não tivéssemos mais esse trabalho. Ele morreu por nós e aboliu esse momento de nós estar levando animais para ser sacrificados. Ele aboliu, ele como Cordeiro Santo morreu numa cruz, sem mancha e sem pecado, por mim e por você. E muitas vezes eu não quero obedecer a Jesus Cristo, irmãos. O milagre da crucificação, Jesus aboliu esse mandamento. Ele aboliu essa ordem para resgatar nós de um mundo pecador, um mundo vil. Porque Ele quer que eu e você estejamos com Ele na Nova Jerusalém, igreja. Aleluia. O que o véu simbolizava? O véu simbolizava uma separação, um abismo entre eu e Deus. Esse véu, irmãos, era uma separação entre eu e entre nós e Deus. Ninguém podia transpassar isso aqui. Só uma vez por ano o sacerdote pegava o sangue daquele animal e entrava aqui e aspergia lá na arca para perdoar os nossos pecados. Só ele uma vez por ano poderia entrar ali. Mas no momento que há aquele terremoto, no momento que o véu se rasga com aquele milagre, o acesso a Deus está aberto. Eu e você podemos entrar a qualquer hora. E muitos ainda ficam de cabeça baixa, achando que Deus esqueceu, achando que Deus não lembra mais, achando que Deus não olha mais. Mas Ele está aqui, igual o irmão Hélio cantou. Ele não quer te ver no chão, Ele quer te ver para cima, Ele quer te ver ousado, igual o pastor Márcio pegou.
manter você ousado na presença dele. Quando o inimigo partir para o seu lado, ele fala: sai daqui, Satanás, aqui não. Mas tem muitos que correm num canto e esperam o agressor. Mas Deus quer fazer algo diferente na sua vida, nessa noite, na minha vida. Pode o mundo se levantar, mas quando Ele ordena, a vitória vem. Queira ou não queira o inimigo. Queira o inimigo. O véu separava Deus e cada um de nós. Está em Êxodo 26 e 31. Depois, se não quiser ler. Só é transposto no dia da expiação pelo sumo sacerdote, levando o sangue da expiação e incenso santo. Só um que podia entrar na presença. Hoje ele foi rasgado porque cada um de nós podemos ter acesso a ele. Só basta eu e você querer. E quantas divisões há tempo, irmão, que eu falei agora há pouco? Primeiro, átrio, lugar santo, santo dos santos. 3 partes. O lugar santo, ali ficava. Está aqui o altar do sacrifício, onde só entrava o sacerdote para oferecer o sacrifício e fazer expiação dos pecados. Levítico 4:30. O altar do sacrifício apontava para a cruz lá no deserto. Aquele altar já apontava para a cruz. Que haveria um que subiria ali, ou seria pregado ali, e derramaria seu sangue ali. Um cordeiro, como ovelha mudo para o matadouro. Assim foi o meu Jesus. Assim foi o meu Jesus. Então essa tristeza que alguém está aqui no coração, que nunca sai, sabe que Jesus sofreu por você. Essas lágrimas que insistem em derramar nos teus olhos, sabe que Jesus enxuga ela agora, se você quiser. O milagre da cruz, o milagre da cruz, Ele enxuga todas as lágrimas. Ele enxuga esta lágrima que você está sentindo. É verdade, Jesus. Aleluia! Aleluia. O altar lá no templo apontava para a cruz, onde o meu Jesus seria imolado. Imolado o Cordeiro de Deus. João 1:29. Pode anotar aí, que nós vamos ler hoje, que o horário vai embora. Jesus, irmãos, é muito maravilhoso, irmãos, e nós muitas vezes não valorizamos. Deus me concedeu a oportunidade para estar pregando aqui hoje, mas amanhã pode ser qualquer um dos irmãos. Deus não faz acepção de ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Ele levanta cada um que queira se colocar na posição que Ele quer, tanto homem como mulher. Ele levanta qualquer um aqui agora. Ele está de olho em você. O Wilker Moeda falou, Ele está olhando. Ele não quer você de cabeça baixa, Ele quer você sorrindo. Ele quer você alegre. Ele quer arrancar essa tristeza do seu coração, porque o inimigo só sabe fazer eu e você chorar. Mas Jesus, Ele quer te dar alegria nesta noite. Também no lugar do santo, ali ficava a arca. O que é a arca, irmão? Hoje nós não precisamos de ter uma arca aqui. Mas eu falo que nós precisamos de congregar, irmãos, para demonstrar a nossa união com Deus. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aonde que eu e você podemos praticar a união? Eu na minha casa direto, você na sua casa direto, tem como você praticar a união?
Mas a arca da aliança significa a comunhão com Deus. E nós estamos aqui cultuando. Tem muitas igrejas. Eu conheço uma igreja que colocou uma arca de mais de 1 metro no púlpito. Por que, irmãos, que algumas igrejas estão fazendo isso? Porque tem muitas pessoas que, para aumentar a fé, tem que ver algo palpável. Já não tem fé mais para ver o invisível. Aqui, irmãos, em nome de Jesus, eu quero que todos, independente da arca, que vocês vejam a comunhão com Deus aqui. Eu quero que todos vejam a comunhão que Deus tem com cada um de nós aqui, mas sem objetos. Para que eu colocar uma coisa qualquer aqui para você incentivar a sua fé? Você tem que ter fé em Deus. A fé é você ver além do impossível. Quando você achar que não dá, quando você pensar que não dá, aí vem aquela força interior, não, mas vai dar, eu vou vencer. É fé. Fé é crer naquilo que não existe ainda. Fé é a certeza daquelas coisas que você ainda não viu. E Deus chama você hoje para aumentar e despertar a sua fé em Jesus Cristo. Aleluia. Quando o véu rasga, ele não rasgou até a metade, ele não rasgou um pedaço, mas ele rasgou de alto a baixo, mostrando que o caminho para Deus está livre para você passar, só basta você querer. O milagre do véu rasgado. O milagre do véu rasgado. O caminho está aberto. Não tem mais empecilho, não tem barreira, não tem obstáculo. Não tem cabordeiro lá no sítio, que não no sítio não tem. O caminho está aberto, só falta você caminhar. Só falta você dar o primeiro passo que Deus vai te ajudar. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Está livre o caminho. Está livre o caminho. O véu foi rasgado na hora que Jesus deu o brado. O terremoto estremeceu a terra, mas não venceu a cruz não caiu, porque Jesus é dono até do terremoto e Ele é dono meu e teu também. O terremoto aconteceu, ele olhou, não posso derrubar o que me criou. Eu não posso derrubar alguém maior do que mim. Isso é eu conjecturando o terremoto. Mas o véu rasgou. A cruz ficou em pé. Aonde Jesus estava ficou em pé. Mas ele foi lá e rasgou o véu. Ele foi lá na sepultura e soltou os fiéis. Assim Ele quer fazer com você também. Como Ele soltou aqueles lá, que Ele ressuscitou aqueles lá. Como Ele ressuscitou aqueles mortos. Ele quer ressuscitar a vida nessa noite. Ele quer ressuscitar a vida nesta noite que está morto espiritualmente. Aleluia. Aleluia. Está entendendo, igreja? Como aquele terremoto foi lá e ressuscitou aqueles fiéis lá que estavam mortos já aguardando a ressurreição. Ele quer ressuscitar a vida nessa noite. Aleluia. Como o véu rasgou, a mão de Deus desceu invisivelmente, foi lá e rasgou o véu. Eu vou rasgar o véu para aquele povo lá em 2020 em São José dos Pinhais ter acesso a mim diretamente. É isso que Deus está dizendo, igreja, para que eu e você tenhamos direito à entrada da presença dele a hora que eu e você quiser.
você quiser. Então rasgou o véu. Rasgou o véu, outra coisa, rasgou o véu, mas não derrubou o templo. O templo ficou intacto. Ele entrou pela porta, veio cá e rasgou o véu, mas o templo, a casa ficou em pé, porque tinha que aparecer um milagre. O inimigo estava pensando que estava derrotando Jesus Cristo. Mas quando Jesus dá o brado de vitória, Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Muitos pregam, irmão Orlando, que lá no inferno os demônios fizeram festa. Mentira, irmãos. Porque os demônios não queriam que Jesus morresse. Sabia, Léo? Não queria. Porque se Jesus morresse como morreu, era derrota para Satanás. Porque ele sabia que Jesus ia ressuscitar o terceiro dia e subir ao céu novamente. Então ele não queria, porque se Jesus negasse a cruz, Jesus perderia. Mas Jesus foi até o fim. Ele não desistiu da cruz por mim e por você, igreja. Ele não desistiu. Se ele desistisse, eu e você não estaria aqui hoje com essa liberdade pregando o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Tem uma pessoa um dia desse, irmãos, tarimbado na Bíblia, perguntando para mim o que é o Evangelho, pastor Marcos. Meu irmão, ele está tarimbado, ele é pregador e está até encostado hoje. O que é Evangelho, pastor? Meu irmão, tão estudado que você é. Você me faz essa pergunta. Você começou a pregar, eu não era nem pregador ainda. Mas, como disse, quando a terremoto acontece, rasga o véu, mas não tira nem um pedacinho mais, foi só rasgado no meio. Não tirou nem um pedacinho. E não foi por alguém estranho feito à força. Foi o próprio Deus que veio aqui e abriu a passagem para mim e para você entrar na presença dele, igreja. Aleluia. O brado de Cristo, Marcos 15, proclamou a vitória contra a potestade das trevas. Sua missão estava consumada. Pai, a Ti eu entrego o meu espírito, está consumado. Aleluia. Está consumado. A minha tarefa que eu tinha que fazer aqui para salvar a humanidade está completa. Está completa, igreja. Agora, o que nós fazemos por ele? Vamos analisar. O que nós fazemos por ele? Quando o véu foi rasgado? Na hora do sacrifício. Que hora? À tarde. 3 horas da tarde. Porque de meio-dia às 3 ficou trevas. E quando chega às 3 horas, que rasga-se o véu, que ele fala: Pai, está consumado. O que eu tinha que fazer aqui na terra eu já fiz. A Ti eu entrego o meu espírito. Milagre do véu rasgado. Aleluia. Os sacerdotes da época viram o que aconteceu. Alguns dos sacerdotes, irmãos, se converteram com aquele milagre, porque eles não criam naquele momento. Eles só foram crer quando viu que Jesus tinha morrido, que tinha feito treva, que tinha rasgado o véu do templo, que tinha feito tudo aquilo. Ele falou: realmente esse era o Filho de Deus. O que nós aprendemos com isso? Não vamos esperar, irmãos, acontecer algo ruim em nossas vidas para que nós venhamos a crer no nosso Senhor Jesus Cristo.
Tem muitos que estão esperando acontecer uma desavença primeiro para nós seguir Jesus. Ali no São Domingos, meu amigo, estava recebendo uma notícia lá um dia desse, um pastor saiu lá, irmãos. Olha o que o pastor fez. Ele ouviu um comentário que tinha uns jovenzinhos meio lá na área da esquerda, querendo fazer um abaixo-assinado para tirar o pastor. Aí ele ficou preocupado com aquela situação. Ele adiantou o abaixo-assinado. Ele foi lá na sede. O pastor, o povo lá não está gostando de mim. Eles vão fazer um abaixo-assinado para me tirar. Então eu já estou aqui adiantando, eu estou entregando. E eu quero pedir ao Senhor que eu estou saindo, eu não quero ficar mais lá. Antes que ele faça o abaixo-assinado, eu quero sair. Aí o pastor não queria que eu saísse. Não, mas eu prefiro sair, pastor, para não magoar a ala esquerda. Aí, irmão, ele saiu, o pastor aceitou, porque não pode forçar, né? Ele saiu.